O governo federal aumentou a partir desta segunda-feira o imposto de importação incidente sobre veículos elétricos e placas solares. Os recursos derivados desse aumento na tributação devem ser usados para custear parte de 2 programas lançados pelo governo, o Mobilidade Verde e Inovação e o Programa de Depreciação Acelerada. Para o Mover, serão destinados neste ano 3 bilhões e meio de reais em créditos financeiros para que as empresas invistam em descarbonização e se enquadrem nos requisitos obrigatórios do programa. Já o mecanismo de depreciação acelerada permite que a indústria abata o valor de um bem adquirido nas declarações futuras de imposto de renda de pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido. É uma forma de renovar o parque industrial. A elevação do tributo incide sobre os veículos elétricos, será gradual até 2026 e deve incentivar a produção nacional. No caso das placas solares, o imposto passa a ser de 10,8%. Gente, apesar das dificuldades climáticas, a colheita de feijão, primeira safra no Paraná, segue bem. No início do plantio, a cultura enfrentou chuvas intensas, nós mostramos aqui efeitos do El Niño, o que acabou reduzindo um pouco a produtividade em 20%. Para comentar sobre o feijão nosso de cada dia, nós vamos conversar agora com o Ronei Smolarek, engenheiro agrônomo da Lock Solution. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Ronei. Está aqui com a gente. Pois é, essa notícia nos animou bastante porque a gente viu o sul debaixo d'água nesses tempos, nesse segundo semestre, por causa do El Niño. Mas a colheita do feijão conseguiu vencer essas dificuldades climáticas? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, Valteno? O que você comentou foi muito interessante. No Paraná, principalmente, a gente teve essa situação do El Niño, que prejudicou a fase de maturação, enchimento de grãos, do feijão principalmente. E agora, no período de colheita, está tendo uma estiagem, então favoreceu a colheita. Todavia, a gente tem uma situação que o produtor diminuiu a sua produção, como citado pelo Departamento de Agricultura do Paraná, o DERAL, de em torno de 20%. Então, o produtor ele se animou por ter uma melhor rentabilidage, porém, ele vê que a sua produtividade diminuiu, Então, a gente entra num paradoxo ali de situações extremas, Então, isso está ocorrendo no Paraná principalmente. A gente está vendo isso em outras culturas também, a própria soja, que com a estiagem a gente vai ter colheita, mas não com aquela produtividade necessária ou desejada, porque a planta não dá o melhor de si, mesmo ela sobrevivendo, a falta de chuva no momento essencial ou o exagero de chuva. Então, como é que o feijão ele se desenvolve, ele reage a essa questão, no caso aí, que foi muita água? A planta acaba tendo não é nem um estresse hídrico, mas é vamos dizer assim, a hiper água para chuva, muita água, a planta não vai. Então, você que é um especialista pode me falar melhor. Basicamente, a planta, principalmente do feijão, ela tem um crescimento determinado. O que seria isso? Ela tem o primeiro momento um germinativo, depois ela tem o crescimento vegetativo, ela entra no processo de floração, maturação e enchimento de grãos. O que vai acontecer? Se eu tiver nessa situação um período de estiagem ou excesso de água, vai prejudicar essa fase, e ele não vai continuar de uma forma correta. Então, se a gente levar num paralelo para a nossa vida, é a mesma coisa se você não der um alimento para uma criança pequena, ela não vai se desenvolver corretamente. Então, a gente precisa fazer com que ela se desenvolva desde o começo até o final. Por questões do El Niño, todo ano a gente tem essa diferença, o El Niño, que vai prejudicando a situação. Então, isso serve como citado para a soja. A soja tem um crescimento um pouco diferente, que ela se recupera, mas o feijão não. Vi agora há pouco o nosso consultor, Silmar Miller, conversando com alguém do Rio Grande do Sul sobre o arroz. E nós temos arroz e feijão, que é a nossa comida do dia a dia. O arroz está indo muito bem, Nós temos aí o preço subindo, vamos ter
uma produção boa, parece que dá ordem aí a uma expectativa de 10 milhões de toneladas, acho que o feijão fica na faixa de 3, 4 milhões de toneladas. Então, a gente vai voltar a ter a oferta desses produtos, não faltou, na verdade, mas eu digo assim, há uma expectativa de aumento da produção em área plantada em ambos os casos? O produtor hoje, ele faz a seguinte conta, né? Ele tem um ano de safra boa, ele diminui. Se tem um ano de safra ruim, como está acontecendo agora, há uma tendência de potencializar uma área maior, né? Todavia, tem que ser avaliado principalmente essa questão do clima, porque senão não vai ter uma produtividade muito boa e os custos de implementação da cultura estão mais altos, né? A gente tem algumas questões aí de entrada de feijão de outros países que podem dar um equilíbrio na oferta do produto, porém acaba baixando a produtividade e a rentabilidade do produtor, né? Então o produtor hoje ele está satisfeito que aumentou o valor da saca, mas ele tem uma produção menor no seu cultivo, né? E uma coisa que foi citada também, hoje a gente tem uma relação da umidade, né? Como está um período mais seco, o produtor está colhendo com uma melhor qualidade, então aquele desconto que tem do excesso de umidade do grão, principalmente, ele está tendo uma melhor rentabilização do seu cultivo, né? Mas também o fato de que o El Niño tenha sido foi mais severo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná teve áreas que sofreram muito, mas me parece que, não sei se é o oeste paranaense, que teve essas condições um pouco melhores, porque o Paraná sofreu sim com as chuvas, mas eu acho que não tanto quanto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não é verdade? Isso. Hoje o El Niño ele tem essa situação de, principalmente nas regiões sul, né, um excesso hídrico, né, que se não for na fase correta da cultura, ele vai prejudicar o seu desenvolvimento, né? O feijão também hoje, a nível Brasil, ele tem uma situação que ele está sendo irrigado, então facilita essa situação de receber a quantidade de água no momento certo, né? Então hoje no Paraná praticamente se concentra na região dos Campos Gerais, Irati, Pato Branco, que tem essa tendência e o pessoal já é acostumado, né? Porém, com a mudança de laninha, El Ninho, tem que sempre estar se cuidando um pouco para não ter prejuízo, né? Como é que está o calendário, então? A gente está falando da colheita, ela termina quando e como é que estão os preços aí? Eu não sei se você tem informação sobre isso. Estava em torno o pessoal fala entre 230 a 350, né? O feijão ele tem particularidades que, principalmente, a questão da umidade, porque quem vai pegar esse feijão vai ser, vamos citar o exemplo, é a dona de casa que vai querer pôr na panela. Então ele tem que ter uma qualidade muito boa. Então o feijão hoje ele já tem essa diferenciação do preço, principalmente pela qualidade intrínseca do grão. Então um feijão de boa qualidade, de bom tamanho, com baixo nível de defeitos, com uma umidade interna muito bom, ele tem um preço melhor no mercado, tá? Hoje está em torno de 35% a 40% a colheita no Paraná, né? A gente ainda tem mais um período e, paralelamente, o produtor ele está segurando até um pouco essa colheita, porque ele já quer colher esse material e entrar com a próxima safra, que seria de soja, né? Então, já otimizar a sua lavoura. Porém, como a gente está no período de estiagem, não tem uma umidade no solo para realizar o plantio da soja. Então, ele tá trabalhando naquela faixa intermediária, né? É interessante a gente que tem um país do tamanho do Brasil ver quais são as diferenças de cultivo, de rotatividade. No sul, tira o feijão e coloca a soja, e aqui no centro-oeste a gente tira a soja e coloca o milho. Olha só, Ronês Molarec, engenheiro agrônomo da Loc Solution, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Aliás, no AgroTarde não, no Agro Meio Dia. AgroTarde é outro programa que eu faço logo mais. E desejar a você um feliz 2024 para toda a sua família e a equipe da Loc Solution. Ok. Muito obrigado, Valteno, e precisando de qualquer consultoria, a gente está à disposição aqui. Obrigado mais uma vez pela atenção e um excelente 2024 a todo mundo.